O site antagonista funciona como uma espécie de porta-voz oficioso da Lava Jato. Os três sujeitos que pilotam esse site, um deles, o Diogo Mainardi, que era da Veja, e os outros dois nem sei direito quem são, eles falam como parte da força-tarefa de Curitiba e costumam realmente dar informações em primeira mão. Eles indicam alvos, eles cobram que a Lava Jato faça isso, faça aquilo, e na verdade parece que eles conseguem, que eles obtêm êxito e obtêm informações impressionantes que chocaram até o jornal O Estado de São Paulo. Em abril deste ano, eles noticiam, ou melhor, eles transmitem ao vivo o depoimento de Marcelo Odebrecht ao juiz Sérgio Moro. Mais alguma questão? O senhor gostaria de fazer Não, acho que não? De minha parte não. Excelência, antes que Vossa Excelência encerre a gravação, estou vendo aqui pelo site antagonista que o depoimento do senhor Marcelo está sendo transmitido neste exato momento, em tempo real, de sorte a desrespeitar a determinação de Vossa Excelência do segredo de justiça. Está aqui, coloca as notícias antes. E isso só pode ser vazado daqui de dentro. Então nós estamos numa situação de flagrância. Exatamente. Não é? Aqui, é só entrar no site e ver. Não, vamos mostrar. Põe aqui. Tá, a gente trata disso sem precisar da gravação aqui. Não. O só senhor... uma questão que fique registrado, Excelência. Não, sim, mas... Vossa Excelência não quer ver Vossa Excelência não quer ver a fidelidade da retransmissão? Sim, doutor, mas é uma questão pertinente ao interrogatório dele e nós tratamos na ata, só isso. Pode interromper a gravação. O Estadão, pouco depois, faz uma matéria dizendo como foi impressionante essa transmissão de dentro de uma sala de audiência sigilosa, um processo que estava correndo sob segredo de justiça e tudo sendo transmitido ao vivo pela internet. Um dos advogados do Lula, que estava presente à sessão conduzida pelo Moro, diz para o Sérgio Moro: "Ô, senhor Sérgio Moro, essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo antagonista. O senhor permite isso?" O Moro faz uma cara assim meio de surpresa e diz: "Olha, não sei, estão transmitindo, como é que é isso, tal." Aí o advogado do Lula exige que todos sejam revistados, que os celulares sejam conferidos para ver quem é que estava gravando. O Moro: não precisa, deixa disso. Mas grande parte dos presentes pega e entrega o seu celular para ficar livre de dúvida, né? O mais correto, alguém gravando, se eu estivesse lá, por exemplo, gravando contra a lei, contra a determinação do juizado, gravando a sessão secreta, talvez eu fosse até preso, mas no mínimo eu seria colocado para fora, os celulares todos seriam recolhidos, porque foi cometido, na verdade, um crime ali de fazer essa transmissão. O Moro nem ligou. Aqueles que entregaram o celular para o Moro, ele foi, deu uma olhadinha no celular. Não tem nada aqui. Como é que é isso? O sujeito pode ter apagado a transmissão, né? Então isso seria muito fácil. Ficou aquela discussão entre o advogado do Lula, o Batóquio, e o Moro. E o Moro dá uma olhadinha nos celulares que lhe foram entregues e devolve. Tinha que ser periciado, tinham que ser apreendidos. Um crime foi cometido, né? Então a gente vê as relações que o antagonista tem com a Lava Jato. Eles falam com propriedade, eles indicam alvos, e eu pude perceber a relação do antagonista com a Lava Jato quando eu fui alvo de condução coercitiva em março deste ano,
A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. O inquérito quer descobrir se algum agente público divulgou as informações. O juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal consideraram que a condução coercitiva não feriu o direito constitucional ao sigilo da fonte, por entenderem que a proteção serve apenas para quem exerce a profissão de jornalista, ainda que sem diploma. A Polícia Federal e os procuradores afirmam que Guimarães não é jornalista e que o blog dele é um veículo de propaganda política. A defesa de Carlos Eduardo Guimarães declarou que a condução coercitiva foi ilegal, que a busca e a apreensão na casa dele violou, sim, o sigilo de fonte garantido pela Constituição, que a nota da Justiça é autoritária ao pretender definir quem é jornalista de acordo com informações e opiniões veiculadas em determinado meio de comunicação. Segundo a defesa, Guimarães exercia o ofício de jornalista quando publicou a notícia sobre Lula no blog. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo protestaram. As duas entidades declararam que a Polícia Federal desrespeita o sigilo de fonte de Guimarães garantido pela Constituição e ataca a liberdade de imprensa e de expressão do blogueiro num precedente que coloca em risco um dos mais importantes princípios do jornalismo: garantir o direito da população à informação. A força-tarefa da Operação Lava Jato afirmou que há provas de que o blogueiro informou diretamente aos investigados a existência de medidas judiciais sob sigilo e ainda não cumpridas. Os procuradores disseram que o vazamento ocorreu antes da publicação das informações no Blog da Cidadania e que, portanto, a diligência não foi motivada pela divulgação na internet. Os procuradores também afirmaram que a ação não teve como objetivo identificar quem é a fonte do blogueiro, que já é conhecida, mas sim colher provas adicionais sobre todos os envolvidos. O Ministério Público Federal declarou que respeita o livre exercício da imprensa, considerado essencial para a democracia. Pouco depois de eu ter terminado o meu depoimento e sido liberado, questão de minutos, o antagonista já tinha informações de lá de dentro, o que eu falei, o que eu deixei de falar, a hora que eu entrei, a hora que eu saí, já deram uma ficha completa para ele. Vale ver novamente como é que se produziu um tremendo escândalo em torno de uma invenção do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato contra mim, porque eu, claro, havia representado o Sérgio Moro ao Conselho Nacional de Justiça por ele ter prendido uma pessoa inocente. E isso gerou toda uma retaliação contra mim. O Moro me processou por ameaça, um processo maluco, como se alguém fosse insano a ponto de ir ao Twitter ameaçar um juiz federal, né? E após isso, ele também pega e manda invadir a minha casa às 6 horas da manhã, em busca sei lá do que, por uma matéria que eu publiquei no meu blog dias antes da Lava Jato. O tempo todo o antagonista fala como se tivesse informações privilegiadas. E agora ele sai com uma história meio estranha, publicada no seu site, no seu canal no YouTube, de que durante a operação de busca e apreensão no Instituto Lula em 4 de março de 2016, uma das salas do Instituto Lula não teria sido revistada pelos policiais federais. Daí esse antagonista ele faz uma confusão, assim, ele insinua que os policiais que revistaram o Instituto Lula teriam participado de algum complô para preservar o Lula, e também ele diz que esses policiais teriam alguma relação com um dos investigados da Lava Jato
que seria beneficiador do Lula, uma história meio estranha, e aí ele me coloca nessa história, ele fala, e tem aquele blog que vazou, será que esse blog avisou alguma coisa? Mas como se ele acusa policiais que revistaram o Instituto Lula de não terem propositalmente investigado, invadido, sei lá, essa sala que ele diz que não foi vistoriada. É uma história meio maluca, mas isso é em retaliação a uma denúncia recente que eu fiz. Em outubro, vazou um áudio obtido pela revista Veja em que o diretor da JF, Ricardo Saldi, conversa com Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, primo do senador afastado Aécio Neves, sobre as preocupações do grupo empresarial com pagamento de Caixa 2 eleitoral realizados ao marqueteiro Paulo Vasconcelos, que comandou a campanha do senador Tucano à presidência da República em 2014, Saúde e a JBS, uma das empresas do grupo JF, dizem que pagaram 12,3 milhões de reais ao marqueteiro. O nome do marqueteiro é Paulo Vasconcelos e ele teria emitido notas fiscais em favor da JBS sem ter prestado nenhum serviço. E diz assim, tem uma coisa que está me preocupando demais, diz o Saúde ao primo do Aécio. O Paulo Vasconcelos, o marqueteiro do Aécio, vai sair chamuscado, você sabe, né? Eu paguei 12,3 milhões. Bom, o que acontece é o seguinte. Este ano eu publiquei, logo após aquela onda de ataques que eu sofri desse antagonista, eu publiquei o seguinte, que eu enviei um e-mail para o Paulo Vasconcelos, da empresa Web Citizen, porque eu tinha evidências de que a Web Citizen, empresa desse Vasconcelos, marqueteiro do Aécio, tinha feito o site do antagonista. Isso mesmo. O marqueteiro do Aécio Neves, ele fez o site do antagonista e, pelas informações que eu tenho, custou uma fortuna. Muito bem, eu envio o e-mail para o Vasconcelos e ele não me retorna. Eu, inclusive, enviei a ele essa publicação do antagonista que relata a parceria, entre aspas, com o marqueteiro do Aécio Neves. Eis então que eu envio e-mail ao Paulo Vasconcelos e pergunto a ele quais são, eu faço várias perguntas, pergunto a ele quais são as suas relações com o antagonista. Ele não me responde. Bem, eu enviei e-mail também para o sócio dele, Fernando Barreto, e o Fernando Barreto responde, sim, pode ser coincidência, pode não ser coincidência, mas uma coisa indubitável. O antagonista tinha relações muito próximas com o marqueteiro do Aécio Neves, envolvido em todo caso de corrupção envolvendo o Aécio Neves, que recebeu milhões e milhões de reais comprovadamente do Aécio Neves e que, ao mesmo tempo, prestou serviço de fazer o site antagonista, que até que estourasse a bomba sobre o Aécio Neves, não criticava e, pelo contrário, chegou a torcer pelo Aécio Neves, pela eleição dele, e apoiou sempre o PSDB. Então, o antagonista, lógico, foi com a maré, é uma revista, e hoje está aí posando de isento, que critica todo mundo, mas antigamente não era bem assim. Enfim, pessoal, é a volta daquele velho ataque que usam a Lava Jato, grupos políticos usam a Lava Jato para atacar outros grupos políticos. É isso que está acontecendo nessas insinuações feitas pelo antagonista em vídeo aqui no YouTube, e que realmente é bom a gente ficar preparado e ficar sabendo, porque quando o antagonista manda a Lava Jato fazer alguma coisa, a Lava Jato faz o que o antagonista manda. A Lava Jato e o antagonista, eles têm uma relação que ninguém sabe qual é, mas é uma relação que eles
Um complementa o outro, eles são uma espécie de porta-vozes da Lava Jato. E esse vídeo do antagonista, em que ele cita o blog da cidadania, cita sem citar, né? Ele não diz blog da cidadania, ele fala só um blog. Ora o antagonista me cita nominalmente, ora ele fala um blog. Seja como for, a gente está preparado, porque eu não tenho nenhum tipo de preocupação. Eles nunca vão achar um centavo meu de dinheiro, nem sujo, nem limpo, vindo de qualquer pessoa ligada ao PT, ligada ao Lula, ligada a Petrobras, ligada a coisa nenhuma. Na verdade, eu nunca recebi nada dos governos federal, do PT, nunca recebi nada de empresas públicas, nada disso. E esse blog existe desde 2005. Custa em torno de R$2.000 por mês para manter esse blog no ar. Então, na verdade, eles não conseguiram achar nada contra mim. Até por isso, o juiz Sérgio Moro se declarou suspeito para me julgar. Pela primeira vez na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro se declarou suspeito para julgar um caso. A investigação se refere ao blogueiro Eduardo Guimarães. De acordo com a Força Tarefa, em março do ano passado, Guimarães vazou para um assessor de Lula que o ex-presidente seria alvo de uma das fases da operação, que acabou mesmo sendo realizada dias depois. A defesa de Guimarães apresentou um pedido de suspeição, alegando que existe uma inimizade notória entre Moro e o blogueiro. Moro nega, mas aceitou se declarar suspeito para evitar qualquer dúvida quanto à continuidade do processo. A investigação será assumida por um outro juiz. E passou a investigação do meu caso para um outro juiz, e até hoje a coisa está parada, não vai nem vem, ninguém sabe de nada. Eu nunca fui indiciado durante todo esse tempo, tá? E pelo visto a denúncia que eu fiz sobre o antagonista o incomodou, e ele está querendo jogar a Lava Jato em cima de mim, porque ele já demonstrou que tem esse poder. Então vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nos próximos dias, porque quando esse sujeito fala alguma coisa, é porque ele já está sabendo de algo, já houve vazamento para ele. Pessoal, muito obrigado. Eu peço a vocês que se inscrevam, que isso vai ajudar a gente a enfrentar essa luta tão desigual.